Vicente Cândido a prestar homenagem a Rogério de Almeida Freitas, conferencista internacional. Rogério de Almeida Freitas, formado em Administração de Empresas, foi o formulador e diretor do Instituto da FEComércio do Rio Grande do Norte, consultor nas áreas da sustentabilidade ecoambiental, inovação de ruptura, formação e treinamento gerencial de alta performance, negócios internacionais, entre as quais a Life Exhibition da Dinamarca, Confederação Nacional do Comércio, FEComércio do Rio Grande do Norte, Unilever, Prefeitura de Americana, Ministério das Águas e Energia de Angola. Escritor envolvendo temas como política planetária, espiritualidade, cosmos e questões ambientais, com 20 livros publicados no Brasil e 2 em Portugal. Conferencista nacional e internacional, com palestras realizadas na Europa, África, América do Norte e nos Estados brasileiros. Formulador do Manifesto da Cidadania Planetária. Vice-presidente das ONGs Reconstruir, Apoio aos Apenados e Atlan, Questões Socioambientais. Já ministrou palestras nesta Assembleia Legislativa sobre meio ambiente, impactos ambientais, econômicos e políticos, e educação, cidadania e transformações sociais. Com a palavra, Rogério de Almeida Freitas. Agradeço, sensibilizado, a homenagem recebida, mas devo fazer o registro de que não me encontro à altura de ombrear com os demais homenageados. E como farei a palestra daqui a pouco, não abusarei da paciência dos senhores e senhoras e apenas registro a minha gratidão pela generosidade que me foi endereçada pelos membros desta casa. Muito obrigado. Daremos a palavra agora a Rogério de Almeida Freitas. A palestra Abertura Magna, Esporte e Cidadania. Muito bom dia. Agradeço aos membros da mesa o honroso convite para aqui me encontrar proferindo a palestra de abertura do 3º Seminário de Esporte, Atividade Física e Saúde. O meu fraternal cumprimento aos senhores e senhoras aqui presentes. E vamos, pois, ao tema que nos cabe desenvolver, que diz respeito a esporte e cidadania. Peço prudência da parte dos senhores e senhoras para que o que aqui seja dito venha a ser tomado apenas como semente para a reflexão, pois o tema, apesar de não ter sido tratado nos últimos tempos, com a atenção cidadã esclarecida que ele deveria ter tido da parte de todos nós cidadãos brasileiros, é um tema complexo, sustentado em diversas atitudes e iniciativas políticas para que ele bem sobreviva e, infelizmente, a atividade esportiva no nosso país tem passado por estranhos momentos sobre os quais nós vamos aqui refletir. Basta observar o mundo ao nosso redor, basta observar a vida, que veremos que, para além
dos fenômenos da natureza, ocorrem os fenômenos humanos. Estes promovem aquilo que chamamos de transformações sociais, econômicas e políticas. Na raiz de cada transformação social, na raiz de cada tentativa de melhoramento no nosso progresso enquanto coletividade planetária, enquanto nação, Estado ou município, encontra-se algo muito precioso, que é a expressão de cidadania de cada um de nós. Assim, sou daqueles que veem na expressão de cidadania de cada pessoa o motor que move o mundo. Em contrapartida, na base da expressão da cidadania de cada um de nós, reside o maior dos alicerces, que é a educação que cada um de nós conseguiu formar, aglutinar, quando da formação da nossa personalidade cidadã. Nessa perspectiva, repito, em observando os fenômenos humanos que promovem as transformações sociais e políticas do mundo e do nosso tempo, em observando absolutamente todas as atividades que conseguimos produzir no contexto planetário, uma há que tem um singular significado, uma função muito especial, pois que esta atividade simplesmente educa. E aqui me refiro à prática esportiva. Esta é, dentre as atividades humanas, seja ela vista através do prisma da psicologia, da saúde corporal, da sociologia, é a única atividade que, por pior que ela venha a ser desempenhada, que por mais sem estrutura que ela seja expressada no dia a dia da vida das pessoas, ela sempre educa. Ainda que não haja essa preocupação formal, acadêmica, ela sempre educa, e isso é fantástico. Ela sempre educa porque o equilíbrio emocional de uma simples pelada, de uma simples peleja, de uma brincadeira qualquer em torno do espírito esportivo, vai fazendo com que as nossas crianças, os nossos jovens e ainda os adultos aprendam a perder, aprendam a ganhar. Aprendam a conviver com seu oponente dentro da quadra, numa expressão, como disse o nosso homenageado, o senhor Nicolini, com fair play, e por trás dessa expressão esconde-se um lento e penoso processo evolutivo sobre o qual nós vamos aqui falar, da nossa espécie Homo sapiens. E assim, em sendo verdade essa premissa de que a atividade esportiva educa e educa sempre, percebemos que as nações gastam bilhões e bilhões de unidades monetárias para promover métodos de ensino cujo objetivo é a capacitação técnica profissional. Mas percebemos que nem todas as nações, nem todas as instituições se preocupam em gastar algo que seja com a prática esportiva, com a prática da educação física nas escolas e em outros ambientes. Assim, torna-se imperioso um questionamento. Como anda a prática da educação física no nosso país? Como anda a prática esportiva do nosso Brasil? Se achamos todos que isso só faz bem, como entender que no meu tempo de ex-atleta, por exemplo, nos idos dos anos 70, quando existia a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1971,
pelo menos 2 horas por semana, nós éramos, entre aspas, obrigados, enquanto alunos, a praticar educação física, praticar atividade esportiva. E, estranhamente, em 1996, quando da promulgação da nova LDB, a prática da educação física na escola deixou de ser obrigatória, passando a ser facultativa. Ora, em sendo obrigatória, já nem todas as escolas tinham condições de implementar, que já não seguia as determinações dessa lei, quanto mais agora que, desde 1996, ela simplesmente tornou-se facultativa. Aí, como cidadão, nós vamos tentar entender o porquê de, a partir de 1996, algo que era obrigatório e já não era grandes coisas, ficou ainda pior. E o porquê disso? Aí, vamos atrás de entender, procurando perceber o raciocínio, o tirocínio das pessoas que estavam presentes na comissão, no comitê que estudou e promulgou essa lei. E a desculpa, entre aspas, a justificativa que deles vem, é que simplesmente no dia da reunião não havia ninguém que representasse o interesse dos esportes. Em sendo verdade isso, e é o que se diz, não faço aqui como o poeta perguntando que país é este. Pergunto que tipo de cidadãos somos nós, que não estamos nem aí para nada. E se algum vínculo temos com o esporte, como é que nós nos acostumamos a que desde 1996 o que já não era tão bom ficou ruim e ainda estamos na zona de conforto de aceitar isso pacificamente, passivamente, e onde o exercício pleno da nossa cidadania, da cidadania pessoal de cada um de nós, na ocupação de cargos e funções nesse ou naquele município, dentro dessa ou daquela máquina governamental, ou simplesmente a nossa expressão de cidadão. Onde estamos nós em relação a esse assunto? Enquanto isso, as dificuldades sociais, a criminalidade pontuam o nosso dia a dia e reclamamos de todos e de todos, em especial da polícia, quando esquecemos que uma polícia só tem muito trabalho quando falham todos os níveis governamentais de um país, inclusive as famílias e escolas. Sob essa perspectiva, como sair dessa zona de conforto que todos nós estamos estacionados? Aí me lembro de William Somerset Maugham, um contista inglês, que falava da história de um dos maiores milionários da Inglaterra, quando da virada entre a primeira e a segunda metade do século XX, do século passado, pois que este grande milionário, um dia, no início do século XX, era um sacristão de uma das paróquias da cidade de Londres. E durante 18 anos, esse sacristão ajudou o padre a realizar as suas missas, mas eis que o padre morre e um outro padre vem substituí-lo. E quando, diante deste novo padre, que lhe fez um pedido inusitado para o sacristão, do tipo, leia para mim o Evangelho, o sacristão disse, eu não sei ler. O novo padre disse, mas como você é sacristão há 18 anos, nessa paróquia e não sabe ler? E o sacristão disse, eu não sei ler. O padre deu-lhe as contas na hora, demitiu o sacristão, e o sacristão saiu pelas ruas de Londres com dinheiro no bolso da rescisão contratual de trabalho, e ele fumava e procurou, então, uma tabacaria para comprar cigarro para
afogar as suas mágoas e percebeu que naquele bairro não tinha tabacaria e, em vez de ficar chorando pelo acontecido, resolveu investir o dinheiro numa tabacaria naquele bairro. E assim, 3 dezenas de anos depois, o sacristão havia se tornado uma das maiores fortunas da Inglaterra. Já nesse papel de grande empresário, ele era o cliente número 1 de um determinado banco. E o gerente do banco, em vendo que o Mr. Blake estava com muito dinheiro parado na sua conta corrente, vamos assim dizer, chamou ao banco e propôs a ele uma série de investimentos e deu-lhe um conjunto de papéis que ele teria que ler para escolher onde investir o seu dinheiro. E, a princípio, o Mr. Blake dizia, não, pode deixar meu dinheiro parado aí, não quero investir. Mas, de tanto o gerente forçar, ele disse, eu não sei ler, não adianta eu levar esses papéis que eu não vou ler, eu não sei ler. O gerente olhou para ele pensando que ele estava brincando, insistiu, mas de tanto o cliente número 1 daquele banco dizer, eu não sei ler, quando o gerente finalmente aceitou aquele aparente absurdo, disse, Mr. Blake, o senhor, sem saber ler, chegou aonde chegou. Eu imagino onde o senhor não teria chegado se tivesse aprendido a ler. Aí ele disse, eu ainda seria sacristão lá na paróquia. O inverso do raciocínio serve para nós, pois Mr. Blake teve que receber uma pancada da vida para sair da sua zona de conforto e se aventurar. E se deu bem. A questão é, o que é que nós, vinculados à prática esportiva ou amantes da prática esportiva ou ocupando funções que têm a ver com o progresso da prática esportiva, que tipo de coisa precisa haver com cada um de nós para que venhamos a sair da nossa zona de conforto e ousemos fazer algo? Não, as prefeituras têm que esperar pelo Estado, o Estado tem que esperar pelo governo federal para que algo se decida. Interessante. Existem países em que a prática esportiva não é obrigatória, mas se pratica esporte de uma forma impressionante. São diversos níveis de competição de bairro que depois se congregam numa cidade, depois em regiões estaduais, províncias e depois em campeonatos nacionais estudantis, universitários e depois campeonatos profissionais. Como conversava com o deputado Vicente Cândido, não é só por acaso que esses países que assim fazem, nós os chamamos de países desenvolvidos, de primeiro mundo. Cuba, são 5 horas de prática esportiva por semana. Por que é que nós, brasileiros, perdemos o contato com a lógica e o bom senso e hoje não temos nenhuma lei que nos cubra, que nos apoie na vontade de, nas nossas cidades, nas nossas escolas, fazermos algo de diferente? A que ponto nós chegamos? Não, mas isso é muito complexo, isso tem que ser uma coisa do Senado, um homem sozinho, uma mulher sozinha não consegue fazer isso, isso é insignificante, isso não adianta nós nos mexermos nesse sentido insignificante. Pode ser. Mas não há uma só transformação social e econômica da nossa história que não tenha começado com um sonhador ou com alguém que ousou se expor. Aí entra aquela história, é melhor ir tentar do que ver a vida passar, é melhor tentar ainda em vão que sentar-se nada fazendo até o final. Eu prefiro na chuva caminhar que em dias tristes em casa me esconder. Eu prefiro ser feliz embora louco que em conformidade viver. Esse discurso é atribuído a um homem que, na época em que o racismo se fazia presente, nos Estados Unidos, esse homem, sozinho, começou a lutar contra o racismo e diziam, man,
cara, fique no seu canto. Reverendo, você não vai conseguir fazer nada, você só vai complicar a sua vida, da sua família. E através da atitude ousada de um homem, cuja educação lhe movia no sentido de expressar sua cidadania de modo mais pleno e ousado, Luther King conseguiu algo inusitado. Aquele chinês que na Praça Celestial, com um casaco nas costas, se pôs na frente de uma coluna de tanques, e os tanques ali pararam na frente de um simples homem desarmado, e quando o tanque virava para o lado direito, ele dava um passo para o lado direito, impedindo a coluna de tanques de caminhar. Na cultura chinesa, aquilo era respeito à autoridade moral de um homem. Os chineses adquiriram isso do confucionismo, pois que a autoridade moral de um só rapaz era muito superior a todo o poderio militar de uma coluna de tanques, e ninguém tinha coragem de agredi-lo na sua atitude de cidadão. Mahatma Gandhi, que sozinho começou a exercer um estranho ofício de apanhar do inimigo para chamar a atenção da opinião pública mundial e dos seus contemporâneos, e com isso, sem agredir ninguém, conseguiu a independência da Índia, do Império Britânico. Será que refletir sobre a possível valorização da prática esportiva no Brasil não seria algo mais simples do que o que esses três homens com atitudes insignificantes conseguiram registrar nas páginas da história? Penso que sim. Mas quem vai começar isso? Não tenho a menor ideia. Como São Paulo, estado líder do Brasil, a partir da imagem do qual os demais estados da nação observam e se apoiam para também poderem agir na busca dos seus objetivos, como São Paulo permanece inerte diante disso? O fato é que, para que nós venhamos a compreender e mais valorizar o esporte, talvez fosse necessário nós recuarmos um pouco no tempo para entendermos como a natureza teve que se esforçar para surgir em nós o sistema emocional que nos permite praticar esporte, para vermos como nós estamos desprezando uma dádiva valiosa, mas que não surgiu do nada, e sim do esforço dos nossos ancestrais. O cientista evolutivo Jack Sampek, ele diz que existem 7 sistemas emocionais que estiveram presentes na lenta evolução das espécies que nos antecederam na árvore genealógica. E esses 7 sistemas emocionais hoje congregados têm tudo a ver com o sistema emocional que nós percebemos em nós mesmos e nas pessoas quando da prática dos esportes. Segundo esse cientista, os sistemas emocionais da atenção concentrada ou do cuidado, primeiro, do pânico, segundo, e da ação de fuga. Esses 3 sistemas emocionais vieram dos primatas. Os outros 4, o de medo, raiva, perseguição e prazer, vieram dos pré-mamíferos. Esses 7 sistemas emocionais juntos é que criaram no ser humano os mecanismos psicológicos que, vinculados aos sistemas computadorizados, funcionalmente especializados que existem no corpo humano, permitem que nós, homens e mulheres da geração Homo sapiens presente, possamos fazer a guerra, como também possamos jogar uma boa pelada de praia. É o mesmíssimo sistema emocional. Mas aqui importa uma reflexão. O DNA que sempre marcou os nossos antepassados, e seja lá o que eles fizeram nesse sentido, isso foi conquistado no Pleistoceno, ou seja, ao longo dos últimos 1.800.000.000 de anos, até 10.000 anos atrás,
quando a espécie Homo sapiens foi deixando de usar esses sistemas emocionais para fazer guerra, disputas, conflitos, e algo surgiu dentro de um novo encadeamento do DNA, e isso é pura ciência, surgiu um genótipo que nos permite hoje falar de fair play, como o nosso homenageado, o senhor Nicolini, se referiu. Pois que nem sempre, dentre os genes da espécie humana, aquilo que nós chamamos de genética voltada para o bem, para o altruísmo, para o fair play, existiu. O nosso DNA é todo voltado para que haja sempre, da atitude individual de cada um de nós, o império do mais forte sobre o mais fraco. É só observar a natureza que perceberemos que as espécies mais fortes tentam sempre, de forma predadora, dominar as mais fracas. Membros de uma mesma espécie tentam, através da esperteza, se impor sobre os demais. Essa desconfiança genética presente em todos os DNAs da humanidade somente nos levou para as guerras e conflitos, mas estranhamente surgiu o genótipo do bem, o OXTR, que é o gene receptor de ocitocina, que é o hormônio da confiança, que nem sempre existiu na nossa espécie, mas a partir de alguns milênios surgiu. O genótipo GG, da gentileza, pois que a cada 3 seres humanos, 1 tem o genótipo da gentileza, 2 não tem. Tem os genes AG e AA, onde a gentileza está mais ou menos presente no AG e no AA não está presente. Mas mesmo seres humanos que não têm esse genótipo ainda demarcado, ao praticarem algum esporte, eles se educam, pois aceitam a derrota sem matar o oponente. Pois é isso que na guerra ninguém conseguia fazer, pois regras não há, perdão não há. Na guerra você tem que destruir seu oponente, e esse era o estado natural da humanidade. Só que gastou o esforço evolutivo da nossa espécie milhões de anos para sair daqui e chegar no nível atual em que hoje nós nos encontramos. Mas, apesar de todo esse esforço, o que é que nós fizemos com a prática esportiva no Brasil? O que é que nós fizemos com a obrigatoriedade da educação física nas escolas públicas e privadas? Torno a repetir, a pergunta não é que país é esse, a pergunta é que tipo de cidadãos nós estamos sendo na expressão da nossa cidadania. Porque qualquer um de nós, na cidade em que vivemos, independente de verba de governo federal, governo estadual, podemos sim exigir do nosso prefeito, exigir das empresas locais, que todos se congreguem para trabalhar na educação da atividade esportiva, criando um calendário de competições que movimentem todas as escolas, todas as faixas da cidade. Por que não? Criando, inclusive, prêmio financeiro para estimular o surgimento de pequenas agremiações. Por que não? Não, mas o governo federal é que tem que fazer isso. Será? Penso que não. O fato é que talvez nós sejamos uma geração de humanos que tenhamos nos acostumado a transferir para outros responsabilidades que nos são próprias. E hoje, talvez não mais tenhamos aprendido a reacender em nós a luz da própria responsabilidade moral de que somos nós, cidadãos, os pilotos dos processos que transformam social, política e economicamente o mundo em que estamos inseridos. Como palestrante, pude ter a oportunidade de viajar bastante, e na África, em especial, algo me chamou a atenção. Em alguns países da África, nós víamos que todas as dificuldades que poderíamos encontrar na coexistência social,
posto que a África é composta de mais de 700 etnias, e essas etnias se aglutinam em torno dos estados. Angola, por exemplo, tem 6 etnias. O fato é que, na África do Sul, se você frequentar um determinado shopping que fica a meio caminho entre Pretória e Joanesburgo, você entra no shopping, aí percebe que ainda a herança do apartheid ali se faz presente, pois que numa determinada loja você entra, lojas de CDs e livros, como foi meu caso, loja de roupas, e lá você vê irmãos nossos trabalhando, independente da cor da sua pele. Mas na hora do almoço, quando você vai para a sala, para a praça de alimentação, aí começa de novo a segregação. Eles se ajuntam nas mesas de acordo com a cor da sua pele. Aí, quando você percebe a prática esportiva, e novamente eles se misturam, e é a única vez em que eles se misturam com prazer, com alegria, se abraçam na hora do gol. No trabalho eles fazem juntos, mas cumprem o ritual do trabalho. Mas na prática esportiva se esquece essa nossa fragilidade moral, psíquica, emocional, seja de que ordem for. É impressionante nós percebermos que países africanos, irmãos nossos, que até 20 anos atrás tinham muito mais dificuldades que o Brasil, hoje investem em esporte mais do que o Brasil. É impressionante. Felizes deles, infelizes de nós, brasileiros, que a cada Olimpíada, a cada competição, percebemos quão fracos em desempenho qualitativo nós estamos atualmente classificados. Isso tudo é bobagem. Como um ser humano poderá fazer isso no meio tão complexo como é a máquina burocrática, como são as estatais brasileiras? As empresas não se preocupam com isso, não investem, não tem receita certa. Depende de cada um de nós. O fato é que recordo-me agora do meu tempo de ex-atleta. No tempo da minha juventude, eu tive que fazer 2 acordos sobre os quais até hoje reflito e me pergunto se fiz bem. O primeiro deles é, na altura dos meus 8, 9 anos, quando estudando no Colégio Marista, na hora em que eu fui me confessar para poder fazer a primeira comunhão, quando o padre me perguntou, aliás, não me perguntou, mandou eu dizer o meu pecado, e eu disse, eu não tenho pecado. Aí o padre, no meio daquelas, disse, você tem que ter um pecado. Eu disse, não, mas eu não tenho pecado. Ele disse, se você não tiver pecado, você não vai fazer a primeira comunhão. E eu me lembrei que a minha família já tinha organizado os santinhos com meu retrato, segurando uma vela, distribuído para os demais familiares. Eu digo, cara, eu vou ter que inventar algo aqui, senão eu vou levar uma surra quando eu chegar em casa, se eu disser que eu não vou fazer a primeira comunhão porque eu discuti com o padre. Aí inventei lá um pecado qualquer e deu tudo certo. Será que isso é certo? Sei lá. Escapei, deu tudo certo, mas isso não ficou muito bem sedimentado na minha sensibilidade. Mais ou menos nessa idade, o segundo e terrível acordo que eu fiz, que até hoje também me reflito sobre ele e não gosto do que me recordo, é que no início da minha vida de atleta, e eu cheguei a jogar pelos Jogos Estudantis Brasileiros, Jogos Universitários Brasileiros, eu sou ex-atleta de handball da seleção do Rio Grande do Norte, e o fato é que no início do meu processo, ainda como jogador de futebol de salão, num determinado jogo, eu mesmo parei o jogo e confessei que tinha feito uma falta. Recebi um grito do meu técnico, um elogio terrível. E depois eu percebi que, na ótica dele, o elogio era merecido.
Mas a partir daquela hora em que eu percebi que tinha que ser esperto e não necessariamente honesto para praticar um esporte que eu tanto adorava, ter que ganhar a qualquer custo, essa coisa não funcionou bem em mim. E eu fui falar com o técnico e ele, isso é bobagem, deixe isso para lá, seja homem, cresça, blá, blá, blá. Coisa insignificante. Aí eu me lembro do poeta das insignificâncias, o meu poeta predileto brasileiro, Manuel de Barros, que diz que a poesia está guardada nas palavras, é tudo que sei. O meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades, não tenho conexão com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Manuel de Barros traduziu numa poesia o que eu senti nos meus 10, 11 anos, quando eu recebi o mesmo tipo de elogio por eu ter sido honesto. E o fato é que, desde então, eu fico me perguntando o que é que nós estamos fazendo com a prática esportiva quando aplaudimos o gol de mão, o famoso gol de Deus, da mão de Deus de Maradona, quando elogiamos a cotovelada que Pelé deu na Copa de 70 e ninguém viu. Até que ponto nós vamos ficar criticando Gerson, porque ele fez uma propaganda dizendo que gostava de levar vantagem em tudo, certo? E nós? Será que nós não somos os exemplos mais emblemáticos de que realmente nós gostamos de levar vantagem em tudo e estamos pisando em milhões de anos de evolução em que a humanidade antes não conseguia ter o conceito do bem, o altruísmo, o genótipo, a genética voltada para o bem? Será que com esse tipo de atitude nós não estamos nos enfeiando e tornando mais feia a vida? Afinal de contas, que graça tem ganhar com um gol de mão? Mas nós achamos isso ótimo. Eu não. E tenho que ser honesto e dizer para vocês, eu não. Porque, em percebendo Edward Wilson, o maior biólogo americano, na minha opinião, ele aponta que cada conquista da espécie Homo sapiens, ao longo do penoso processo evolutivo no labirinto da evolução, corresponde a um carimbo do nosso DNA. Foram necessárias muitas mortes, esforços e superação de desafios dos nossos antepassados para que hoje nós tenhamos a condição de não mais guerrearmos, e sim pelejarmos com regras esportivas sem ver no nosso oponente alguém a ser brutalmente assassinado, mas sim alguém a quem vamos enfrentar durante um tempo, dentro de regras estabelecidas em algo prazeroso e que o resultado de ganhar ou perder torna-se sempre fator educativo para todos nós. Que tipo de gente nós estamos nos tornando? Que exemplo nós vamos dar para nossos filhos? A pergunta está posta. A resposta cabe à reflexão de cada um. O fato é que esporte e cidadania andam juntos. E o exemplo de cada um membro, de cada espécie, conta muito para o melhoramento daquela espécie. Nós falamos de craques em futebol, em basquete, em vôlei. E há uma teoria, e já me apresso por encerrar, há uma teoria do Dr. Rupert Sheldrake, que esclarece como surgem os craques. Pois que, segundo ele, toda e qualquer espécie tem um campo morfogenético em que a contribuição de cada membro de cada espécie vai sendo ali registrado, e quando uma certa massa crítica daquela espécie assume um novo comportamento, todos os demais membros da espécie passam a receber, inevitavelmente, o fruto do progresso do grupo.
nada a ver com Rupert Sheldrake, o exemplo que agora darei, mas que tem tudo a ver com o assunto. Nos anos 50, os cientistas japoneses, estudando o comportamento de macacos que estavam distribuídos em pequenas ilhas no arquipélago japonês, chegavam nas ilhas, jogavam batatas, os macaquinhos pegavam a batata, comiam a batata suja da areia, até que um dia os cientistas chegaram na ilha A, jogaram batata, a batata caiu na areia, aí uma pequena fêmea pegou a batata, lavou na água do mar e comeu. Parece ter sido daí que surgiu esse boato infundado que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Mas que seja. O fato é que o cientista notou, mas que pequena fêmea atrevida, ela lavou a batata na água do mar e tirou o sal e comeu. Chegaram na ilha B, detalhe, os macaquinhos da ilha B não viam os macaquinhos da ilha A, jogaram lá as batatas, todo mundo comeu com areia, assim também na ilha C. No outro dia, quando os cientistas chegaram na ilha A, que jogaram as batatas, perceberam que diversos macaquinhos da ilha A estavam com o mesmíssimo hábito da pequena fêmea e todos eles lavaram a batata na água, tirando a areia antes de comer. Para a total surpresa deles, ao chegarem na ilha B, perceberam que alguns macacos de lá, que não podiam ver os macaquinhos da ilha A, de uma hora para outra começaram a ter o mesmo comportamento. É com base nesse tipo de experiência que hoje se percebe que quando um membro de uma espécie evolui, ele modifica o campo de toda a espécie. E se o 100º macaco da história, o 100º membro, aí no sentido metafórico, de uma espécie, aquele que atinge a massa crítica da espécie, ao também assumir aquele hábito progressista, toda a espécie evolui junta. Os craques da prática esportiva surgem, segundo o Dr. Rupert Sheldrake, exatamente dentro dessa movimentação, e é por isso que os recordes das Olimpíadas, a cada Olimpíada que chega, muitos atletas estão aptos a superar aquele recorde, ou recorde, exatamente porque a espécie toda. É por isso que também certas descobertas científicas, quando um grande cientista apresenta o seu trabalho, logo outro estava com o mesmo trabalho pronto para apresentar. Enfim, há toda uma movimentação que ocorre por trás da nossa desatenciosa razão, da nossa atenção fragilizada pelo atordoamento do mundo. E as coisas vão acontecendo e nós vamos ficando na nossa zona de conforto e a vida vai passando e a lei de 1971, que obrigava pelo menos 2 horas de prática de educação física nas escolas, quando foi renovada em 96, esqueceram de, entre aspas, renovar essa obrigatoriedade e chegamos no ano 2013 e a coisa continua do mesmo jeito e até quando nós vamos com esse discurso, sem que na prática nada surja? Sinceramente, a minha intenção, enquanto palestrante, é semear no íntimo de cada um de vocês, primeiro, um pouco do diagnóstico do problema. Segundo, mostrar como a natureza se esforçou para evoluir. Afinal de contas, pessoal, segundo Edward Wilson, biólogo norte-americano, das milhões de espécies que existem na natureza, apenas 17 conseguiram se formar em torno de sociedade, tipo os cupins, formigas, abelhas e nós, seres humanos, e só uma conseguiu praticar esporte, que somos nós. Isso é muito interessante de ser pensado. E queria também jogar essa sementezinha para que cada um de vocês veja no local em que vocês se encontram, na função em que vocês exercem, o que é que vocês podem fazer? Vamos, entre aspas, encher o saco de quem para que isso? Nós temos que ter vontade política para algo fazer. No final de uma palestra desse naipe, o palestrante sempre fica se perguntando, será que os que me escutaram com tanta atenção compreenderam o meu recado?
Às vezes a gente pensa que deu um recado de reflexão e a coisa não funciona bem. E aqui me lembro de um palestrante muito esforçado, que no Instituto dos Alcoólatras Anônimos, com a melhor das intenções do mundo, querendo demonstrar como a cachaça fazia mal ao organismo, ele, certo de que estava sendo entendido, pegou um copo, encheu com água, pegou outro copo, encheu com cachaça. Aí pegou um verme e colocou no copo cheio d'água, aí o vermezinho começou a nadar, aí ele disse, estão vendo? Aí retirou o verme do copo cheio d'água e colocou o verme no copo cheio de cachaça, e assim que o verme ali foi colocado, morreu. Aí ele disse, estão vendo? O que podemos deduzir disso? Aí alguém na plateia disse, se a gente tomar muita cachaça, nunca vai ter micróbio no organismo. Então eu não sei exatamente o que é que vocês entenderam das minhas palavras, mas espero que uma sementezinha tenha ficado de que algo precisa ser feito e que esse terceiro seminário de atividade esportiva, de saúde, seja uma excelente oportunidade para que algo daqui possa sair no sentido de tentar mudar o panorama histórico em que estamos todos nós acomodados nessa zona de conforto. Afinal, o que sai de São Paulo chega no resto de todo o Brasil. Mãos à obra. Muito obrigado. Parabenizo o senhor Rogério de Almeida Freitas pela palestra. Agradeço também a presença do Major da Polícia Militar, Paulo Sérgio Merino, comandante da Escola de Educação Física da Polícia Militar. Agradeço também a presença de Rubens Heredia, diretor de Comunicação e Marketing do Tênis Clube Paulista. Para finalizar, como presidente da Comissão de Assuntos Desportivos dessa casa, é-me grato com muita satisfação e honra pessoal participar da abertura dos trabalhos do terceiro Seminário Esporte, Atividade Física e Saúde. Não poderia deixar de registrar o meu integral apoio às iniciativas voltadas à prática do esporte, necessárias ao desenvolvimento do ensino, da saúde e da formação de caráter. Saúdo a resolução número 882, de 29 de março de 2012, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que possibilita a existência desse seminário. Finalizando, renovo meus sinceros votos de sucesso para que este acontecimento alcance seu real objetivo, o esporte, a atividade física e a saúde. Comunicamos também aos presentes que essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia, sábado, dia 22 de junho, às 21 horas. NET no canal 13, TVA canal 66, TVA digital no canal 185 e TV digital aberta no canal 61.2. Esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece às autoridades, aos funcionários da casa e a todos que colaboraram para o êxito dessa solenidade. Este seminário continuará no Auditório Franco Montouro, com a palestra O Valor da Nutrição na Saúde, conhecendo a nutrição funcional, proferida pela doutora Luana Vasconcelos, ainda hoje às 14h30. Muito obrigado pela presença de todos.